Olá, meu nome é Luana e hoje eu vou dar uma aula de Pilates para vocês. Hoje a aula de Pilates vai ser no solo, nós não vamos utilizar nenhum acessório e ela tem um nível intermediário, então todos vocês podem fazer conosco. Olá pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma sequência de exercícios que vai trabalhar a parte de alongamento, fortalecimento do abdômen e coluna também. Então, nós vamos começar com o exercício sentado. Aqui o que é importante, sempre tentar manter um alinhamento. Imagina que tem uma linha te puxando em direção ao teto. O Heitor vai deixar os dois braços na frente, vai puxar o ar, quando soltar o ar vai arredondar a coluna e levar os dois braços lá para frente, até o máximo que ele conseguir e volta puxando o ar, alinhando a postura e as escápulas também. Essa série nós vamos fazer 10 vezes, tá? Então lembra sempre de na volta alinhar a postura, sempre olhando para frente e na hora que desce olhando lá para o seu joelho. É importante não tensionar os ombros, tá bom? E sempre fazer dentro do seu limite do alongamento. Cada vez que você descer, você vai perceber que você vai conseguir um pouquinho mais. Então, você vai fazendo de acordo com o seu limite. Depois das 10 repetições, nós vamos para o próximo exercício, ok? Tudo bem, Heitor? Uhum. Então, tá bom. Lembra que é importante também sempre manter a contração abdominal. Então, toda vez que for realizar um movimento, contrai o abdômen, lembra de segurar a musculatura do períneo e aí inspira antes de sair e expira durante o movimento. Então, no Pilates sempre temos que trabalhar os princípios juntos, ok? Agora o Heitor vai afastar um pouquinho as duas pernas, deixando a pontinha dos pés para você e os dois braços abertos na lateral. Então agora, mesma coisa, mantendo o alinhamento postural, ele vai levar o braço esquerdo lá em direção ao pé direito e o outro braço vai lá para trás. Aí ele retorna na posição inicial e alterna o lado. Então vai soltar o ar na hora do movimento e puxa o ar, faz um alinhamento axial. Esse nós vamos fazer 6 de cada lado. Puxou o ar, soltou, contraiu o abdômen, retorna à posição inicial, puxa o ar. Solta o ar, puxou, alinhou, soltou o ar, inverteu o lado. Isso. Lembra sempre de contrair o abdômen, que isso ajuda a estabilizar a sua coluna, tá bom? Se você não conseguir girar muito o tronco ou abrir muito as pernas, faz dentro do seu limite. O importante aqui é a gente trabalhar também o alongamento e a rotação do tronco, tá bom? Cresce a postura, olha para frente, gira, o outro braço vai lá para trás. Ok. Agora o Heitor vai deixar os dois joelhos flexionados, vai abraçar as duas pernas. Agora nós vamos começar uma sequência de abdominais. Então esse aqui chama rolling back. Então ele vai estar sempre segurando as pernas e ele vai fazer uma bolinha, no qual ele vai descer e o impulso para subir vai ser utilizando a força do abdômen. A cervical é sempre olhando lá para a direção do seu quadril. Então, aqui a curvatura da coluna já tem que estar numa posição de bolinha. Joga o abdômen aqui para dentro. Então, vai puxar o ar, soltou o ar, vai descer e depois usa a força do abdômen, força para subir e alinha a postura. Tenta fazer a bolinha, puxou o ar, soltou, desceu, forçou, subiu. Vamos lá, 10 repetições. Isso. Tenta não tensionar os ombros nesse movimento. E sempre usa a força do abdômen para subir, tá bom? Isso que é importante. Terminou?
Agora você vai deitar de barriga para cima, já vai manter o tronco elevado, então a gente já vai sair como se fosse na posição do abdominal e abraça uma perna, a outra perna fica estendida. Agora nós vamos alternar a perna sem descer o tronco, então o olhar sempre vai ficar em direção ao seu joelho. Então vai puxar o ar, soltou o ar, troca a perna que vai abraçar, a outra estende bem. A perna que estende, ela nunca encosta no chão, tá? O que é importante? Aqui vamos fazer 10 de cada lado, tá? O importante é, se a minha perna eu desço e eu sinto algum desconforto na lombar, então deixa a perna estendida mais para cima. O importante nesse exercício é você sentir o fortalecimento do abdômen. Não pode sentir desconforto na sua coluna lombar. A cervical também é importante, sempre mantendo o olhar lá em direção ao seu joelho e sempre ativando bem a musculatura do abdômen para você não começar a tensionar essa região da cervical, ok? Isso, descansa um pouquinho e aí nós vamos para o próximo abdominal. Então, vai começar com o tronco elevado e as duas mãos na cervical, um joelho flexionado e o outro estendido. E aí a gente vai fazer a rotação do tronco. Então, nessa posição aqui, solta o ar, puxou o ar, soltou na troca. Então, toda vez que girar o tronco, a perna oposta estende. Aí nós vamos fazer 8 de cada lado esse. Vamos lá. A ideia é que vocês façam junto com a gente. Professora, cansei, não consegui fazer a sequência junto, meu abdômen já está fritando. Descansa um pouquinho e aí começa novamente. Ou então, olha, eu não consigo fazer a quantidade de repetições que você solicitou, não tem problema. Aí você pode fazer um pouquinho menos, espera que o Heitor terminar e a gente vai para o próximo juntos, beleza? Agora nós vamos fazer o abdominal que todo mundo gosta, que é o 100. O que acontece? Esse exercício, muitos alunos fazem fracionado, outros fazem completo, alguns fazem com a perna estendida, outros não. Então aqui a gente vai respeitar o limite de cada um. Quem já fez esse exercício vai saber o que vai ser melhor aí, da forma que você está acostumado a fazer. Então o Heitor vai ficar na posição da cadeirinha, tá? Os pés sempre alinhadinhos. Ele vai subir o tronco vai ficar parado e o braço é firme, tá? Não pode ficar com o movimento do braço balançando. E aí vai ter essa oscilação do braço na lateral do seu tronco. O objetivo aqui é você fazer 100 repetições direto. Pro, não consigo fazer 100 direto. Não tem problema, você pode fazer 50, descansa um pouquinho, desce o tronco, sobe novamente, faz mais 50. Olha, eu consigo fazer com a perna estendida. Pode fazer também. O que vai acontecer é que vai ter uma ativação maior da musculatura do abdômen. Aqui é importante a respiração também. Então, você está aqui no movimento, trabalha a respiração. Puxa o ar e solta o tempo inteiro, tá bom? Você vai descer antes se sua cervical também começar a te incomodar. Então, isso é importante que você dê sequência respeitando o seu limite. Cansou, Heitor? Mais ou menos. Agora você vai deixar o tronco elevado e abraça as duas pernas. Ok. Agora, o que vai ser? O tronco já vai começar nessa posição, os dois braços vai para trás e as duas pernas para frente simultâneo. Então, vai começar nessa posição. Puxa o ar, soltou o ar, estendeu os dois braços e as duas pernas, retorna, puxa o ar. Solta o ar, puxa o ar. 10 repetições. Meu abdômen não está aguentando, deixa a perna mais para cima. Não aguento mesmo assim, deixa a perna na cadeirinha, não tem problema. Ou minha coluna dói, então a perna ela pode ser estendida mais para cima, em direção ao teto, não precisa fazer tão baixa, tá bom? Ok.
Muito bem. Agora a gente vai ter um último abdominal. Então o Heitor vai deixar as duas pernas estendidas, os dois braços em direção ao teto. Então nós vamos começar na posição deitado, nós vamos ter que fazer a elevação do tronco e finalizar com o alongamento lá na frente. O retorno, ele tem que ser devagar, mobilizando a coluna, sentindo encostar vértebra por vértebra. E aqui os braços, eles não podem ir para trás na volta. Ele tem que sempre terminar aqui, ó, os dedos apontados em direção ao teto. Então vai começar, solta o ar, vai lá na frente, puxou o ar, voltou, mobilizando a coluna, termina com o braço em direção ao teto. Então, puxa o ar primeiro, soltou o ar, queixo em direção ao peito, força no abdômen, lá na frente alongou. Retornou devagar, fazendo a bolinha e braços apontados para o teto. Vamos fazer 10 repetições também, tá bom? Aqui o alongamento, a mesma coisa lá do início da aula. Sempre vá até o seu limite do alongamento, tá? E a descida, que é importante, segurar a força no abdômen, não pode despencar, tá bom? Então você vai fazer sempre com ativação abdominal. Isso, puxa o ar, solta o ar, força no abdômen, foi lá na frente, alongou. Ok. Pode descansar um pouquinho os braços. Agora a gente vai começar uma sequência de exercícios para perna. Então, terminamos a parte dos abdominais, tá? Então, o Heitor vai deixar aqui um joelho flexionado e uma perna estendida. Essa perna que está estendida, ela não começa apoiada no chão. Então, vocês observem que ela está um pouquinho elevada, tá? O que é importante também é a sua coluna lombar sempre ter o apoio aqui no colchonete ou no chão, no tapetinho onde você estiver fazendo. Não deixa a sua lombar fora, tá bom? Então, vai começar embaixo, vai puxar o ar, soltou o ar, ele vai subir a perna e volta, puxa o ar, desce e não deixa mais encostar no chão. Então, esse nós também vamos fazer 8 repetições de cada lado, tá? O que é importante a gente observar aqui? Cervical, não pode estar com o queixo olhando lá para trás e também nem com o queixo muito para dentro. Então, deixa a sua cervical alinhada, numa posição neutra, tá bom? Senão isso pode gerar muita tensão e desconforto. Aqui os braços, eles devem estar encaixados as escápulas. Então, sempre pensa o quê? Que tem alguém te puxando lá para baixo, que assim você não fica com essa região tensa, tá? Terminou uma perna, troca e faz a próxima. Então, puxa o ar embaixo, solta o ar, sobe até o máximo que você sentir alongar e volta descendo. Aqui também é importante, não, começa a sentir dor na perna, o aluno começa a roubar dobrando um pouquinho o joelho. Então, não pode, o joelho tem que ficar esticadinho, tá bom? E lembra também da parte da contração abdominal. Então, abdômen e períneo contraído, tá? Então, é bastante coisinha para lembrar, por isso que é importante estar concentrado na hora de fazer o movimento. Agora vamos retornar a primeira perna e essa perna ela já vai ficar estendida em direção ao teto. Ok. E agora a gente vai fazer só o movimento do tornozelo. Então, vai fazer puxa o ar, faz pontinha de bailarina, solta o ar, desce o máximo que conseguir o tornozelo. Aí esse nós vamos fazer 10 de cada lado. É importante mobilizar bem essa parte do tornozelo, tá? E aí vocês vão sentir tanto o alongamento ali da panturrilha, quanto também trabalhar essa parte de força, tá? Então puxa o ar para cima, solta o ar, desce bem o tornozelo. Terminou 10 repetições, troca o lado. Mesma coisa, tô mexendo só o tornozelo, abdômen tem que estar contraído, períneo também, cervical alinhada e os ombros e as escápulas encaixadas, tá bom? Lombar também sempre apoiadinha no solo.
Isso, troca o lado, puxou o ar, soltou para baixo. Vocês podem às vezes observar que de um lado para o outro, vocês vão sentir uma diferença. Então tem um lado que você vai ter mais facilidade, outro menos. Não importa, o importante é que você faça a mesma quantidade de repetições dentro da sua limitação e isso aos pouquinhos a gente vai tentando melhorar, tá bom? Ok. Agora nós vamos retornar à primeira perna, então ela já vai começar lá em cima. E a gente vai fazer um mini círculo. Então ela vai primeiro abrir na lateral, vai fazer o movimento para baixo, chegou no centro, sobe novamente. Aqui é importante o quê? Muito controle de quadril e abdômen. Então, ó, vai puxar o ar, soltou o ar durante o círculo. Aqui, como eu falei, como ele tem que ter esse controle de quadril, o lado oposto ele não pode perder o contato com o solo. Então, o círculo ele tem que ser pequeno mesmo, dentro da sua amplitude, para que você não perca o contato do quadril e da coluna lombar com o solo. Com isso vai exigir bastante controle abdominal, tá? Então parece ser um exercício bobo, mas se você faz ele bem executado, você vai cansar bastante. E aí agora é só trocar a perna. Então começa, puxou o ar, soltou o ar durante o círculo. Puxa o ar, soltou o ar durante o círculo. Queixo alinhado, escápulas alinhadas, abdômen apoiado, coluna lombar apoiada, quadril do lado oposto, sem deixar ele levantar e faz o movimento com a perna sempre bem esticadinha, tá bom? Esses são 8 de cada lado também, tá bom? Ok. Agora o Heitor vai deitar de lado, com as pernas estendidas, as duas. Isso. Aí aqui, então a mão da frente ela sempre vai fazer o apoio, tá? Para não deixar aqui que seu quadril rode para frente ou para trás. A cabeça sempre apoiada ali com o apoio do seu braço, tá? Então aqui a gente sempre tem que pensar que o aluno vai ficar bem retinho. E aí nós vamos fazer aqui a elevação da perna que está em cima. Então vai soltar o ar, sobe e volta, puxa o ar e desce. São 8 repetições. Aqui como vocês estão deitados de lado, o que é importante? Contração abdominal, porque se você não tiver esse controle do abdômen, o seu tronco ele vai ficar tombando para frente, para trás, e não pode. O ideal aqui é que você tenha esse controle da musculatura, tá bom? Aqui também, o braço ele vai te dar esse suporte para não ter essa rotação. Além disso, bem apoiada a cervical para você não forçar, ok? Terminou 8, inverte o lado. Isso, apoia o braço, puxa o ar e solta quando sobe. Puxou o ar, desceu, soltou subindo. Lembra também de a perna ficar sempre bem esticadinha, nada de dobrar o joelho, tá? Então, perna toda firme, glúteo ativado, para o movimento sair bem executado. Inverte o lado novamente, Heitor. Agora a perna de cima, ela vai ficar cruzada e a de baixo bem esticadinha. Então, a posição aqui da coluna é a mesma, do tronco. Nós vamos elevar a perna de baixo. Então, ela vai subir um pouquinho e volta descendo. Mesma coisa, controle do tronco, posição do braço a mesma. A única coisa que vai inverter aqui mesmo é a perna de baixo que vai fazer esse movimento de subir, tá? São 8 repetições também de cada lado. Então terminou, troca o lado,
Lembra sempre de um lado para o outro, não precisa fazer correndo. Se posiciona primeiro, tenta ficar na posição certinha para começar a execução do movimento, tá? Agora deita de barriga para baixo. Esses dois movimentos que nós vamos fazer vai fortalecer toda a nossa coluna vertebral. Então, Heitor vai deixar os dois braços para cima, cotovelos aqui flexionados, então um pouquinho mais para frente, mais afastado um pouquinho. Então, nós vamos fazer a extensão da coluna mantendo o braço apoiado. Então, o antebraço e a palma da mão toda apoiada. Antes de sair para o movimento, bastante força do glúteo, perna sempre bem esticadinha, vai soltar o ar e vai estender a parte do braço e volta olhando para baixo. A cervical não pode ficar olhando para frente, então você sempre tem que começar olhando para baixo, tá? E aqui toda vez que sair para o movimento, a escápula tem que estar encaixada e o glúteo contraído, porque você não pode forçar muito a sua coluna lombar, tá bom? Então, puxa o ar embaixo, solta o ar durante o movimento. São 10 repetições, ok? Faz dentro do seu limite de amplitude de movimento. Se não consegue subir muito, vai até onde você consegue. O importante é que você sinta que trabalhe toda a musculatura aqui, ó, paralela à sua coluna e também da região aqui do quadrado lombar. Então, essa região que a gente quer fortalecer hoje. Agora os dois braços vão ficar estendidos lá na frente, lá em cima. E nós vamos fazer um movimento de extensão da lombar alternado. Então, quando levantar braço direito, a perna esquerda sobe junto. E aí, troca o lado. A gente vai fazer 8 de cada lado, tá? A cervical sempre alinhada com a posição da coluna. Então, começou embaixo, ela não vai olhar para frente. Então, tá sempre alinhado. Fez 8, inverte o lado, tá? Então aí você vai fazer a execução. Você pode fazer alternando, se você se sentir muito cansado, ou você pode fazer tudo do mesmo lado e depois inverte, não tem problema, ok? Então puxa o ar embaixo, solta o ar durante o movimento. Saiu para o movimento, contração do glúteo. Mesmo que você esteja deitado de barriga para baixo, é importante a contração abdominal, tá bom? Agora vai deitar de barriga para cima. Deixa os dois joelhinhos flexionados. Isso. Nós vamos fazer a elevação pélvica, tá? Então vai deixar coluna lombar apoiada, escápulas encaixadas, cervical alinhada, o pé inteiro apoiado com o solo. Vai puxar o ar, quando soltar o ar, faz força para subir o quadril. Na hora de descer, vem encaixando vértebra por vértebra, apoiando em todo o solo. Na hora de sair para o movimento, contração do glúteo e abdômen, é super importante, tá? E também não é para sair dando aquele impulso, lembra sempre de mobilizar a coluna. Então, na hora que vai subir, tira primeiro a lombar, depois a torácica. Na hora de voltar, torácica, lombar e bumbum, tá bom? São 10 repetições. Isso. Aqui também é importante a distância entre os seus joelhos, que ela esteja sempre alinhada com o seu quadril. Ou seja, as pernas não devem estar nem muito afastadas, nem muito fechadas, tá bom? Então, sempre imagina aqui, ó, a linha do seu quadril é a linha que tá aqui o seu joelho. A linha do seu joelho com a linha do seu tornozelo.
Terminou? Agora você vai deixar uma perna estendida, Heitor. Estendida. Isso. A perna que está estendida, ela está na mesma linha da outra perna que vai fazer a execução da ponte, tá? Então, o Heitor vai subir o quadril, vai manter. E o tornozelo vai fazer um movimento da pontinha de bailarina e trazer o calcanhar. Enquanto isso, a elevação do quadril sustenta lá, tá bom? Então vão ser 10 de cada lado. Então puxa o ar lá na frente, solta o ar, traz o tornozelo. Lembra que para você conseguir sustentar o seu quadril, tem que ter contração do glúteo, contração abdominal, tá? Vai solicitar bastante a musculatura posterior da sua coxa e isso vai fazer com que você trabalhe mais a força aí posterior. Terminou 10, troca o lado. Isso. Lembra que também é importante do quadril não cair, não rodar, tá? Então, a perna ela tá na mesma linha uma da outra e o quadril também aqui tá sempre alinhadinho, não deixa ele despencar. Beleza. Agora nós vamos ficar em 4 apoios, para a gente poder trabalhar um pouquinho da mobilidade da nossa coluna. Então aqui o que é importante? O joelho não pode ficar muito para trás, tá? Aqui da linha da sua coluna, e os braços também não pode ficar para frente da linha do seu ombro. Então sempre imaginando aqui realmente um quadrado, tá bom? A cervical ela não pode estar aqui nem despencada, nem muito para cima. Então ela tem que ficar alinhadinha aqui com a sua coluna. Então nós vamos trabalhar a mobilidade, que a gente vai fazer o que o gato faz. Então a gente vai começar levando o umbigo lá em direção ao teto e joga a cervical para baixo. E o movimento inverso é empina aqui o bumbum e olha para frente. Então vai puxar o ar, fez o gato, soltou o ar, espreguiça igual o gato faz. São 10 movimentos, tá bom? Então lembra sempre de levar o umbigo em direção ao teto, depois o movimento contrário. Puxa o ar, contrai o abdômen, soltou o ar, faz o movimento aqui do U, bem bonitinho. Puxa o ar, soltou o ar, inverteu o movimento. Muito bom, Heitor. Puxa o ar, soltou o ar, mantém lá o abdômen firme e contraído. Aqui, pessoal, é importante que todos os seus dedos estejam bem apoiados no chão. Por quê? Senão você vai jogar muita pressão só para o seu punho e aí você pode sentir dor durante o movimento. Então distribui todo o peso em toda a palma da sua mão e em todos os dedos também, tá bom? Agora vai ser uma continuação desse movimento, então uma evolução dele. Então, primeiro, o Heitor vai fazer aqui um movimento de olhar lá para frente, igual o gato faz. Aí ele vai levar o umbigo em direção ao teto, solta a cabeça, apoia os dois pés e estende aqui o joelho para fazer o alongamento, jogando o calcanhar lá para trás. Aí volta devagar no apoio e olha lá para frente. Então, a gente vai associar a mobilidade da coluna com o alongamento, tá bom? Então, aqui, puxa o ar, soltou o ar, umbigo em direção ao teto, calcanhar sempre tem que tentar encostar lá no chão, tá bom? Que isso vai fazer com que alongue mais. A volta sempre devagar, porque não adianta você voltar já despencando o joelho aqui. Não, então tem que ter controle no abdômen, volta devagar. E aí, mobiliza a coluna olhando para frente. São 10 repetições também, tá bom? Soltou o ar, contrai o abdômen, volta devagar e olha para frente. Isso. Lembra sempre da contração abdominal.
O princípio da mão é o mesmo, sempre toda apoiada, tá? E aqui é importante, nesse movimento, a ponta dos pés estarem apoiadas, porque na hora que você for sair para o alongamento posterior, você tem um apoio ali do seu pé para começar a executar o movimento, tá bom? Eu não consigo encostar o calcanhar no chão, fica longe, não tem problema. O importante é você direcionar ele em direção ao chão para você sentir o alongamento da panturrilha. Terminou, Heitor? Agora você vai deixar um joelho, um pé apoiado, isso. A mão vai ficar as duas mãos paralelas à linha lá do seu pé. Então, uma mão ao lado do seu pé e a outra mão ao lado do pé também. Esse aqui, ó. Põe essa mão aqui no chão. Esse braço aqui, que é o lado oposto, ele vai fazer uma rotação. Então, ele vai tirar, girar e olhar em direção ao teto. E volta e apoia. Então, aqui ele vai puxar o ar nessa posição, soltou o ar, girou. Puxa o ar, solta o ar e faz a rotação. Nessa rotação é importante ter o controle do abdômen, que isso vai ajudar a estabilizar. Então é um exercício que trabalha a mobilidade da coluna, tá? Mas ele também trabalha essa parte abdominal. Então é importante você ter esse controle para você não se machucar. Puxa o ar embaixo e solta o ar na hora que roda. São 8 repetições de cada lado, tá bom? Isso. Puxa o ar, solta o ar, contrai o abdômen. Aí a mão, o seu olhar vai olhar lá para sua mão em direção ao teto. E volta, puxa o ar. Solta o ar e volta, puxa o ar, olha para baixo. Isso. Terminou 8 de cada lado, aí a gente vai para o último exercício. Agora vai sentar com as perninhas cruzadas. Pode ser de frente lá para os alunos. Isso. E a gente vai finalizar com uma parte de mobilidade da coluna cervical. Então aqui, perninha cruzada, postura bem alinhadinha. Se você sentir dor no quadril de ficar com a perna cruzada, pode deixar estendida, não tem problema porque o exercício é para cervical. Então a gente vai fazer um exercício que é acompanhar a decolagem do avião. Então primeiro, aqui, o olhar do Heitor vai estar direcionado para o ombro dele, ele vai puxar o ar, soltar o ar, ele vai olhar lá para o teto. Volta, puxa o ar, olha lá para o seu ombro, solta o ar, olha lá para cima no teto. Então é um exercício que trabalha a mobilidade da cervical, são 8 de cada lado. Terminou um lado, inverte, tá? Faz tudo do mesmo lado para depois inverter o movimento. Aqui o que é importante? Você manter o alinhamento postural, então a gente está trabalhando só a cervical. Aqui também é importante a gente manter os ombros alinhados, porque quanto mais a gente estiver aqui com a parte escapular alinhada, mais alongamento e mobilidade eu sinto trabalhar da cervical, ok? Agora o Heitor já inverteu o lado, então vai, puxa o ar lá embaixo, solta o ar durante o movimento. Um pouquinho mais devagar, Heitor. Ok, agora só leva os dois braços lá pra frente, Heitor, solta a cabeça, relaxa um pouquinho a coluna. Então nós terminamos toda a nossa série de exercícios, esse aqui é só para realmente a gente poder desacelerar, tá? Volta desenrolando devagarzinho, Heitor. E é isso aí, pessoal, terminamos. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam em nosso canal e até uma próxima!